Vamos de novo, gente. Foi. Oi, oi, vamos de novo, mas assim, quem chegou agora, eu vou falar, né? Essa é a live com a Sofia Vial, doutora em Direito do Consumidor, assessora legislativa lá no Senado, e a gente derrubou a live antes. Me falem se o eco agora, se a Sofia não tá com eco agora, mas ela estava falando uma coisa muito importante, eu queria que tu voltasse para isso, de que nós temos visões políticas diferentes e mesmo assim a gente encontra o caminho do meio, né, Sofia? Eu acho que isso é uma coisa bem bacana de ser falada. Cris, eu acho que, para mim, a principal questão, quando a gente vai falar em ideologia política, quando a gente vai falar em escola, em formação política, é lembrar o respeito, né? E isso está faltando muito nos dias de hoje, assim, está faltando respeito, está faltando, mais que tudo, respeito pelas ideias e pelas formas e visões dos outros. Isso é uma coisa que tem me incomodado muito e eu só cresço quando eu debato contigo, porque eu conheço os teus argumentos, eu consigo entender determinados pontos. Eu acho que isso é muito legal na nossa troca, na nossa relação, da gente poder dizer, olha, eu acho que é mais à direita, eu acho que é mais à esquerda, eu acho que é mais ao centro, e a gente poder se entender. E essa coisa de ficarem brigando, de ficarem passando responsabilidades, sem dizer assim, não, peraí só um pouquinho que eu quero fazer melhor, então vamos ouvir todo mundo, isso está faltando na política. E eu acho que todos nós somos seres políticos, todas as mães, principalmente, são seres políticos, seres pensantes, e por isso a gente precisa ter esse respeito, né, pelas ideias dos outros e pelas visões dos outros. Então, Cris, eu só tenho a te agradecer. Sempre foi muito importante te ouvir, te ter como amiga é um privilégio. Então, muito obrigada Eu por. também me sinto muito Vai, Cris. privilegiada de te ter como amiga, uma pessoa com um nível de debate muito maravilhoso, né? E que tem esse conhecimento sobre o direito do consumidor, que vai ser fundamental aqui para a gente falar um pouco para o pessoal que está assistindo agora, né? Bom, Cris, eu acho que tu tocou num ponto importante, que era o medo de que essas mães, que essas mulheres ficassem desempregadas, né? Quando a gente começou a falar pela primeira vez de debater sobre mensalidade escolar. E realmente isso também, essa tua fala me fez refletir muito. Eu levei ela também para vários colegas de Procons, quando a gente ia falar sobre a questão de mensalidades escolares. Mas a gente tem que lembrar que o governo federal editou uma medida provisória permitindo a suspensão de contratos, né? Então, mesmo que a gente falasse para pedirem descontos ou não falasse, mesmo assim as escolas poderiam acabar suspendendo esses contratos, né, de trabalho. E muitas dessas escolas acabaram suspendendo os contratos de trabalho e ainda assim não repassando desconto para os consumidores. Então, eu acho que essa live é tão importante porque a gente recebeu, eu estava ouvindo ontem um colega de Procon falar que, né, na cidade dele, lá em Santos, a escola consultou o Procon para saber se ela podia cobrar uma taxa para entregar na casa dos pais folhas de material para os pais fazerem as tarefas com os filhos. Quer dizer, é uma falta de bom senso, e é essa falta de bom senso que está levando a esse monte de briga com as escolas, a esse monte de extrato, né, de contratos educacionais. Então, não vai ser a nossa conversa que vai deixar ninguém desempregado, pelo contrário. Eu acho que que o empoderamento do consumidor, que é na medida em que o consumidor começa a pedir transparência para os seus fornecedores, ele está exercendo um papel muito importante, né? Quando o Valentim, ele estuda em creche, e creche é um dos pontos que a gente pode falar. Porque a creche, ao contrário Uhum. da escola, ela não é um contrato continuado, ela não é um contrato anual, como são as escolas, né? A gente paga pelo dia de uso. Quer dizer que se o Valentim, meu filho, for um dia, mas não for no outro, eu não preciso pagar todos os dias, eu posso pagar pelo day use, que se chama. Então a creche não tem como repor os dias que meu filho está em casa, porque ele não tem férias na creche. Ele pode ter um pequeno recessinho, mas que não vai ter como se repor em razão dessa pandemia. Então, de fato, a creche ela está sendo muito afetada porque os contratos podem ser distratados e em razão da pandemia o consumidor ele não tem que pagar nenhuma multa, não tem que pagar nenhuma cláusula penal. Se alguém falou isso para a mãe, está mentindo. Mas por que, por outro lado, Cris, que eu estou mantendo o contrato com a minha escolinha? Porque eu perguntei, gente, eu quero saber se vocês vão manter os empregos da creche, porque meu salário não diminuiu. Eu sou uma pessoa privilegiada, eu tenho um salário pago todos os meses, um salário alto, um salário bom.
eu não tenho por que parar de pagar a creche, eu quero que os empregos sigam existindo, mas eu quero que vocês me garantam que as professoras não vão ser demitidas. Foi a minha primeira pergunta para a escola. Uhum. E a escola disse, olha, Sofia, nesse primeiro mês a gente não vai demitir, mas a gente vai dar um desconto de 20% para os pais. Aí no segundo mês elas me mandaram uma informação que iam dar 50% de desconto no valor da creche. Eu disse, opa, tem coisa aí. Como é que está a questão das professoras? Não, a gente aderiu à medida provisória do governo, a gente não suspendeu, mas o governo está pagando parte do salário dessas professoras com o compromisso de que a gente não demita depois por 3 meses. E eu disse, bom, se tem essa garantia, se as pessoas não estão sendo demitidas, eu vou também seguir pagando. Então, a gente tem que dividir os contratos educacionais, né, Cris? Quando a gente vai falar em creche, quando a gente vai falar em primeira infância, quando a gente vai falar em ensino médio, quando a gente vai falar até em universidades. Acho que esse seria o primeiro ponto, assim. Eu vi que tu trouxe, e eu acho que seria legal, antes de eu começar a entrar num assunto que é bem, talvez mais juridiquês e mais chato, eu gostaria que tu falasse um pouco como é que está sendo para ti lidar com 2 crianças que têm aula, que são obrigadas a estarem matriculadas em escolas, né? Porque isso está na nossa Constituição, a gente é obrigado a deixar nossos filhos no ensino regular, mas como é que tu está conseguindo lidar quando as aulas são simultâneas? Como é que tu está dividindo o teu computador, que é o computador que tu faz home office, e o teu celular com as crianças? Acho que seria importante, assim, a gente partir de uma experiência muito pessoal e que tá acontecendo com todo mundo. Eu tô furiosa, tô esbravejando nas redes sociais, porque assim, tentei o diálogo pelos canais que a escola se dispôs. Eles pediram para eu negociar as mensalidades dentro do portal, a gente não tem resposta. Eles me mandam os e-mails cobrando as atividades do mais velho, da pequena que está no primeiro ano, até não tem uma cobrança direta, mas tem aquela cobrança assim, da professora na aula online dizer, vocês têm que mandar, e aí as crianças se sentem pressionadas, né? O que me deixa muito incomodada, que foi a briga que eu estava tendo hoje, é o fato de que, primeiro, eles não têm noção, mesmo eu descrevendo para a escola a situação de acesso a computador, né, de uma pessoa que tem que estar trabalhando e tem que ceder os próprios equipamentos para os filhos, que não me foi consultado em nenhum momento quando a gente entrou na pandemia e houve a suspensão das aulas. O primeiro comunicado da escola não foi uma pesquisa com a comunidade escolar do tipo, quem tem acesso a computador, a celular e a internet, e estamos falando de escola classe média, né? Pais que minimamente estão ok, mas muitos pais foram demitidos ali. Ninguém nos perguntou se a gente tinha, simplesmente foi essa comunicação vertical dizendo que isso aconteceria dessa forma, ponto pacífico. Não houve uma comunicação da escola dizendo que as tarefas, né, que iam cobrar chamada. Eu abri o portal do aluno, o Henrique tem falta dos dias que ele não clicou lá num botãozinho, porque eles abrem 2 tarefas, uma de chamada, outra da tarefa, né? Não marcou a chamada, levou falta. E as cobranças todos os dias do sistema lá de ensino, dizendo que ele não entregou uma tarefa assim, assado. O meu último surto foi esse, né? Atividade de educação física dentro de um apartamento. Além de eu filmar, ter que colocar, vou fazer circuito aonde? No teto, sabe? E aí hoje a minha comunicação com a escola foi eu preciso que vocês me expliquem, porque vocês não explicaram. E aí ela me disse o quê? Vamos marcar uma videochamada de manhã, no dia tal. Gente, como? Se é o horário que as crianças têm que estar em atividade de aula, e se elas não tiverem, ela toma falta, né? Não posso. Eu não quero, eu quero uma comunicação por e-mail, para ficar registrado por ambas as partes. Aí me disse, não, mas eu tenho então dia tal horário. Eu não quero, ainda me chamando de Cristiane, errou meu nome. Eu não quero, eu quero uma comunicação por e-mail. A gente pode se comunicar por aqui, eu quero por escrito. E aí a última resposta foi que eles querem acertar com o Guilherme, não sei quem é Guilherme, meu irmão é Guilherme, mas o meu irmão não tem nada a ver com a história, né? Querem acertar com o Guilherme como ele pode otimizar as tarefas escolares dele. Mas não é isso que eu estou perguntando por que eles têm falta, por que eles têm avaliação, se eles já têm um plano de reposição dessas aulas, ou como isso será feito, ou por que essa avaliação vai valer ou não, né?
e que o meu nome é Cristina, que o nome do meu filho é Henrique, que o mínimo que eles podem fazer antes de responder um pai é conferir o nome daquela mãe e o nome daquele aluno, né? Além da falta de noção geral. Então, assim, é isso que tem angustiado as famílias. Além da gente não ter um desconto, que a gente acabou conversando no privado, eu e tu, a escola dele já dá alguns descontos, assim, por pagar no dia 1º de cada mês, alguns convênios com algumas instituições privadas, então a gente teve o benefício de pagar, eu pago o dia 1º, e como eles são 2 irmãos, eles também ganhavam desconto, né? Então eu tenho um desconto da escola, da matrícula lá atrás, antes de pandemia, de 20%, ótimo. Mas eles não respondem as demandas, e não é a minha, né? Nos grupos dos pais que eu tô, do 1º ano e do 6º ano, é isso. Eles mandam a gente fazer por dentro do sistema e não há uma resposta. Ou seja, a gente está pedindo, e há meses não há essa resposta, nem de qual repasse vocês podem dar, quais os professores estão contratados, quem foi dispensado, não foi. A gente não tem resposta no que diz a folha de pagamento da escola, a diminuição de gastos, mas, por outro lado, tem uma cobrança da gente que nos exige respostas quase que imediatas, mas eles não têm essa contrapartida, né? Cris, assim, muito importante teu relato, porque o direito do consumidor, ele é ao contrário de outros direitos que são muito chatos, vamos dizer assim. Eu acho os outros todos chatos, na verdade, por isso que eu gosto tanto do direito do consumidor. Mas, ao contrário dos outros direitos, que são muito mais, digamos assim, intocáveis, o direito do consumidor é o direito de todo dia, né? Então, é o que acontece com a vida das pessoas todos os dias. Então, assim, relembrando, a questão das creches, então, as mães realmente elas podem rescindir o contrato sem pagar multa, sem ter nenhuma penalidade, porque a creche não tem como repor as aulas. Mas fica aquele apelo, né, que as mães que, como eu, não perderam renda, que elas sigam pagando para que a escola possa seguir pagando seu aluguel do espaço, possa seguir gerando emprego, seguir empregando a tia que faz a limpeza, a professora, a cozinheira e etc. O que não dá, Cris, é para chegar nesse nível que chegou a tua escola e que chegaram várias escolas e que levaram, inclusive, hoje o Procon de São Paulo dizer que todas as escolas têm que dar desconto, senão elas vão ser autuadas e multadas, que, claro, é um outro tipo de discurso também, bastante mais radical, mas que talvez nesse momento tenha sido necessário porque as escolas não estão querendo dar nenhum desconto, né? O que acontece, Cris? A primeira coisa na relação de consumo ou em qualquer contrato é a conversa, é a informação para os pais. Com a pandemia instalada, óbvio que com essa questão da gente ter que ficar isolado, da gente não poder sair de casa, com a suspensão das aulas, a primeira coisa que a escola tinha que ter feito era: pai, está aqui o meu programa para os próximos 5 dias, porque a gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar isolado. Uhum. A gente até tinha uma ideia, né? Nos outros países se ficou 1, 2 meses, então se tinha uma dúvida se no Brasil, por ser quente, ia ter tanta contaminação, a gente está vendo que tem subnotificação, não tem teste, está uma brincadeira, né? Na verdade, é o que estão fazendo com a saúde pública. E aí, as escolas podiam ter dito: olha, eu estou dando aqui meu primeiro plano pedagógico para os 5 primeiros dias, para essa primeira semana em que a gente vai se adaptar. E as escolas não fizeram isso. As escolas ficaram esperando os sindicatos negociarem, ficaram esperando os governadores tomarem medidas, os prefeitos tomarem medidas, os PROCONs tomarem medidas para depois correrem atrás. Isso está errado. Então, a primeira coisa que a escola tem que fazer é fornecer um plano pedagógico. Esse plano pedagógico ele é obrigatório e ele tem que ser fornecido tanto no início do ano para os pais, que é algo que fica à disposição dos pais, mas em momentos como esse, é o plano pedagógico que a gente chama de transitório. Então, como é que a escola vai lidar? Quais são as avaliações, que são esses teus questionamentos? Quais são as avaliações que vão valer ponto? Como é que elas vão ser analisadas? Eu não tenho scanner em casa, eu não tenho como escanear, como é que eu vou subir para o sistema? Só que tudo isso só vai funcionar se a gente tiver uma comunicação rápida com a escola. Porque muitas vezes a gente precisa usar o sistema da escola para entrar numa aula online e o sistema cai, está instável, né? Então a gente precisa naquele momento de uma resposta da escola: ó, não consegui entrar, o que eu faço? A gente precisa da comunicação imediata com a escola. Então, essa é uma outra obrigação, que é uma obrigação da escola. Se a escola não tiver uma comunicação imediata, um canal imediato de comunicação com os pais, ela vai estar infringindo um dispositivo do código, que diz lá que é prática abusiva solicitar do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Ora, não seria manifestamente excessivo requerer do pai que ele saiba uma informação tecnológica se ele não é formado em TI, se ele não tem nenhuma expertise
Então, veja, é por isso, Cris, que a escola tem que dar para os pais. O plano pedagógico transitório, isso é obrigado, a escola tem que dar para os pais. Tanto o transitório quanto o posterior. Talvez a escola ainda não tenha como dar o posterior, porque ela também não sabe quanto tempo vai se ficar em pandemia. Claro. Então, os pais também vão ter que entender isso. Mas que a cada semana isso seja revisado com os pais, seja conversado com os pais, seja feita uma conversa coletiva com os pais para explicar, olha, pais, nessa semana nós vamos trabalhar dessa forma. Isso se chama transparência, né? E transparência é um princípio das relações de consumo junto com a boa-fé, que estão ligadas também à confiança. Quando quebra a confiança, acaba o contrato. E o contrato é isso, é tocar, é ver, é sentir, é tratar bem seu consumidor. E aí, Cris, além do plano pedagógico, então, e dessa comunicação imediata, que ela é sim obrigatória para as escolas, além de tudo isso, as escolas têm que fornecer para os pais uma coisa chamada planilha de custos. Essa planilha de custos, Cris, ela é anual. Quando a gente paga a mensalidade, a gente está pagando, na verdade, uma parte de uma anualidade. Tanto que a gente não para de pagar, por exemplo, em junho, julho, quando são as férias, e muito menos em dezembro, quando também tem férias, porque a gente está pagando, janeiro, a gente está pagando a anuidade do contrato. Mas nesse momento, as escolas elas passaram a ter custos variáveis cortados. E o que são esses custos variáveis cortados? Água, luz, telefone. Tinha escola que tinha TV a cabo também, que às vezes é necessário para quando está chovendo, não tem como fazer educação física, sei lá, vai assistir um filme com as crianças, enfim, um vídeo on demand. Então, às vezes as escolas têm todos esses custos que elas não precisam ter agora. Então, elas têm também essa planilha de custos, mostrando para os pais, porque muitas escolas também dispensaram, Cris, isso é outra coisa legal da gente lembrar, serviços terceirizados de limpeza, né? Porque como tem contratos que são terceirizados de trabalho, elas acabaram dispensando para ter uma redução nos seus custos e elas têm que obrigatoriamente passar isso para os seus consumidores. Então, essa planilha de custos, de fato, ela é obrigatória, tá? Então, os pais podem requerer isso, a escola tem que fornecer um e-mail, tem que fornecer qualquer meio de comunicação com os pais, mas a escola é obrigada a responder. Não respondeu, Cris, é óbvio que as entidades de defesa do consumidor têm que tomar medidas, e são medidas sancionatórias, porque a gente não tem outro tipo de medida prevista na lei. Essa medida sancionatória é uma multa, mas mais do que a multa, tem a obrigação de dizer para a escola, olha, escola, faça isso, porque senão eu vou te multar. Os órgãos de defesa do consumidor podem fazer, digamos assim, essa ameaça, dizer, olha, faça isso, porque senão eu vou te autuar. Né? E os pais têm que estar muito atentos a essa questão também das planilhas de custos, né, Cris? Sofia, ontem eu fiquei muito chocada, assim, depois do meu desabafo, com várias pessoas, várias professoras ou esposas de professores vindo me dizer que os professores tiveram um salário reduzido pela metade. Né? Claro, a gente viu que o governo fez essa medida de poder rescindir esses contratos, a suspensão desses contratos, e que a escola pode ter usado isso, entre aspas, como uma desculpa, né? Vou reduzir para não te demitir, mas todo mundo que me trouxe que o seu próprio salário do companheiro ou da companheira que foi reduzido em 50%, a mensalidade da escola baixou 20%. Né? Aí, Cris, então, a gente tem... Isso é assim, eu acho que é a fotografia do injusto, sabe? Porque a escola está tirando de quem mais está precisando, porque assim, esses professores precisam seguir pagando suas contas, muitos precisam pagar ainda a escola dos seus filhos, né? Quer atender, Cris? Não, o Henrique vai atender. Então, todo mundo continua tendo as suas faturas, seus boletos para pagar no final do mês. Então, quando a escola mostra a planilha de custos e é transparente, pode chegar, Cris, na questão da escola dizer o seguinte, olha, eu só posso dar 2% de desconto. Isso pode acontecer. Porque daqui a pouco a escola, por exemplo, construiu um ginásio no início do ano e tomou um mega de um empréstimo e estava prevendo que ia conseguir pagar o empréstimo dali a 2 anos. Então talvez a escola não tenha como repassar esse desconto gigantesco, só possa passar 2%. Mas ela está sendo transparente, né? Então a falta de transparência, ela enseja um vício na prestação de serviço, que a gente chama. Então é uma responsabilidade contratual, inclusive. Então, Cris, a gente só tem que lembrar que nos contratos de escolas também pode o pai rescindir sem pagar multa. Não é só na creche, na escola também. Se o pai quiser, se a mãe quiser,
eles podem rescindir o contrato da escola sem pagar nenhuma penalidade contratual. Por causa da pandemia, porque é uma questão de caso fortuito ou força maior. E a gente está alterando o objeto do contrato. Ninguém aqui contratou a aula em EAD para o filho. Né? Então não está sendo entregue o objeto do contrato, que é a aula física, que é a aula... Mas não porque a escola não queira dar, é porque ela não pode. Então nenhuma das duas partes pode ser penalizada, nem o pai, nem a escola. Né? Por isso que não pode cobrar a multa dos pais. Mas assim, e aí eu acho importante, desculpa te interromper, só relembrar que as crianças maiores de 4 anos, elas são obrigadas a estarem matriculadas. Então, caso a família queira rescindir esse contrato, obrigatoriamente ela vai ter que matricular em outra escola que está numa situação EAD também. O que talvez a única coisa que seja vantajosa é tu buscar uma escola que já apresente a transparência, né? Que tu, antes de tu contratar isso, que tu já saiba as informações. Então, talvez o peso seja esse. Exigir da escola toda essa planilha de custos, essa transparência, esse plano de aula transitório, né, para a época da pandemia. E em a escola negando, a gente pode dizer, olha, então eu vou rescindir meu contrato, vou mudar para outra escola, porque é meu direito, eu não vou pagar multa, ou vou acionar o órgão do direito do consumidor. Mais ou menos isso? Peguei. É isso, Cris. Não, tá certíssima. E assim, a gente tem que lembrar que porque, assim, isso é um argumento que eu gosto de trazer. Teve uma... Opa! Se machucou? Quando caiu do céu. Quase isso. A Fê, que tá falando aqui, que é minha amiga, dizendo que muitas escolas estão fechando de educação infantil de menor de 4 anos, 4 anos, porque ninguém está tendo empatia de seguir pagando os contratos. Eu acho que essa crise, ela vai fechar muitos negócios, vai fechar, sim, muitos CNPJs. Quero mandar também um beijo para os meus amigos de Procon que estão aqui, a Cris, a Márcia Moro, que é do Procon Santa Maria, Carol Calegari, que é secretária de Assistência Social em Içara, Santa Catarina, o Felipe, que é presidente da Associação Brasileira de Procons, o Silvio, que também é diretor de Procon, tem um monte de diretor de Procon aí. Então, para não me deixar mentir, né, porque vai que eu minto aqui, eles já me puxam a orelha. Mas assim, eu acho que essa crise vai dividir os bons e os maus fornecedores. Os bons fornecedores, as escolas que conseguiram mostrar para os seus pais a necessidade de manter pagamentos, que conseguiram mostrar para os pais como é que elas vão implementar um plano pedagógico, elas não vão perder alunos, sabe? Porque ninguém vai conseguir agora sair matricular filho em outra escola. Por mais que possa, é algo quase impossível. E a gente tem que permitir que o pai, que não perdeu renda, que ele possa também ficar inadimplente. Né? Então, assim, às vezes teve uma mãe que perdeu muita renda e outra que não. Então, essa mãe que não perdeu renda, ela tem que seguir pagando para que aquela mãe que ficou totalmente sem renda, totalmente que era autônoma, sem ter como vender seus produtos, seus serviços, que ela possa ficar minimamente por um período inadimplente, podendo pagar depois essas mensalidades, né, Cris? Essa é outra coisa que a gente tem que chamar a atenção. E muitas mães vão precisar matricular os filhos em escolas públicas. Então, o Estado, o município, eles também têm que estar prontos para receber esses alunos. Tão grande, os pais perderam tanta renda que vão ter que, infelizmente, migrar da escola privada para uma escola pública. Eu digo infelizmente porque a gente sabe que muitas vezes a qualidade do ensino privado é muito melhor do que do ensino público, na maior parte dos casos, né? Com exceções, assim. Então, a gente busca o ensino privado não é só pelo fato de não ter vaga, é porque a gente realmente acha que o ensino privado, infelizmente, acaba tendo mais qualidade pela falta de infraestrutura que o governo fornece, né? Então, acho que essa crise, Cris, outra coisa que a gente tem que pensar é que ela vai trazer mudanças significativas no modo do ensino. O próprio MEC já admitiu que o ensino seja feito via EAD, sabe? Então, talvez na volta seja um esquema misto. Então, parte da turma vai ir um dia, parte da turma vai ir outro. A gente nunca mais vai ser como antes. E a educação, assim como a saúde, vai ser objeto de muita modificação. Então, assim como o SUS está se fortalecendo, eu acho que a questão da educação também vai ter que se fortalecer, sabe? Os governantes vão ter que olhar com outros olhos para a educação, para a forma como educam, porque não dá para a gente achar que é plausível receber uma aula que é 1/3 de tempo de aula que nosso filho tinha na escola, né? Sem nenhuma qualidade, às vezes é a mesma aula para várias turmas, com outro professor que não é o professor do nosso aluno, porque demitiram o professor do nosso filho, né? Achar que isso é ensino de qualidade, não é para isso que se paga, né? Então a falha nessa prestação de serviço pode ensejar também uma diminuição no valor da mensalidade.
Não, e eu fiquei pensando, assim, em todos os desdobramentos, né, que vão ter de tudo isso, de como, enquanto mãe, e que recebo esses relatos, né, de como isso bate nos pais, por exemplo. Eu não sou, os meus ainda estão no ensino fundamental, né, mas eu fico imaginando os pais dos adolescentes maiores, do ensino médio, segundo, terceiro ano, muitos pais não fizeram o ensino médio. E aí, Muitos. esse aluno que está com dificuldade do seu aprendizado EAD, a escola joga para os pais uma parte da educação da qual a gente não tem capacidade técnica. E eu acho que isso é um recado que eu quero dar muito para a família, para as mães que estão me assistindo, né? É que dentro dessa luta pelo nosso direito enquanto consumidor, existe uma valorização absurda dos professores e professoras dos nossos filhos. Porque agora está escancarado como a gente é incapaz de dar conta de ensinar crianças e adolescentes, e que é muito injusto que esses profissionais sejam tão desvalorizados, né? Verdade. Ganham muito mal, ganha-se muito mal para se formar novos cidadãos, né? A educação infantil, então, é o lugar que a gente tem de rede de apoio hoje em dia, né, para as mulheres trabalharem, etc. Então é um absurdo a tia da creche ganhar no máximo um salário para cuidar do teu filho, quando muito, né? Se contrata muito estagiário para pagar menos ainda. E aí eu acho que isso também vai trazer de aprendizado, tem que trazer para a gente que está do lado de cá essa valorização dos professores. Eu fui uma professora que, alguns anos atrás, na instituição de ensino superior que eu lecionava, fui migrada das aulas presenciais para a aula EAD, de uma hora para outra, sem capacitação técnica nenhuma para o ensino EAD. Eu me vi quase louca para tentar fazer uma aula de qualidade, como eu tinha, né, com os meus alunos. E no final das contas, foi isso que eu consegui usar para negociar minha saída da instituição, dizendo: meu contrato foi para professora horista presencial, não para professora EAD. Por mais que eles ainda me pagassem a mesma coisa, porque eles se deram conta, né, que eles não iam poder reduzir meu salário. Foi horrível para mim, foi horrível para os alunos que tiveram essa migração, e eu acho que é isso que a gente tem que se dar conta. O nosso contrato foi por uma coisa, está nos sendo oferecido outra. Tem que ter um jogo de cintura para os dois lados? Claro que tem que ter um jogo de cintura para os dois lados. O que não dá é para existir esta cobrança, principalmente no ensino fundamental e médio, de uma performance da qual nós pais não somos capazes de dar conta. Quer seja porque não temos capacidade técnica para dar conta, quer porque a gente não tenha acesso aos equipamentos necessários. Esses dias, no grupo do primeiro ano da Júlia, ela estava com o pai dela, tinha que postar uma atividade, sei lá eu o quê. E aí o pai da minha filha estava dizendo: não, para fazer isso tu vai ter que baixar o Adobe Flash Player, tu vai ter que não sei o quê. Gente, ele sabe fazer isso. Se fosse um dia que ela estivesse comigo e eu tentasse fazer qualquer coisa numa plataforma que não tivesse dado certo, eu ia dizer para ela: filha, a gente já não vai mandar. Sabe? E ela fica frustrada comigo. Claro. Assim, porque eu não sou técnica em TI para saber resolver isso. E o risco, digamos assim, do negócio envolve... A gente fala em risco do negócio para dizer quem é que tem responsabilidade nos contratos, né? Ele está justamente com a escola porque é ela que detém as informações técnicas de como ensinar, de como cobrar do aluno, né? É para isso que tem um SOI, para quando o nosso filho não está se comportando na escola, porque às vezes a gente não tem a melhor técnica pedagógica nenhuma. Assim, eu não sou pedagoga, então muitas vezes assim, o Valentim tem, assim, eu não gostaria de deixá-lo na frente da TV, mas tem dias que eu digo: pelo amor de Deus, eu vou ligar o Patati Patatá, porque eu preciso trabalhar, o Senado segue com as suas atividades, eu sigo escrevendo projeto de lei, ligando para a Procon o dia inteiro, fazendo as minhas coisas, e não tenho com quem deixar nesse momento. Então, o Patati Patatá muitas vezes é a tia da creche para mim. Então, é a creche que conhece, é a escola que conhece de como funciona isso, Cris. E aí, uma outra dica que, então,
é necessário lembrar aqui para quem está assistindo, é que caso o pai veja que não há qualidade no ensino, isso também seja um desconto, porque não está sendo dado por completo o objeto do contrato. Então, tudo isso tem que ficar documentado. Tu está correta quando tu queres documentar isso por e-mail com a escola, né? Ainda que tu possa gravar uma reunião online, mas às vezes a gente está tão irritada que não quer nem falar, assim, quer escrever Exato. mesmo. Fica mais fácil a comunicação, ela fica... às vezes até mais sóbria, né, quando a gente está fazendo por escrito. Então, planilha de custos tem que ser apresentada, plano pedagógico desse período, esse plano pedagógico transitório tem que ser dado para os pais. O plano pedagógico posterior vai ter que ser reavaliado, porque muita coisa, Cris, vai ter que ser refeita. Isso que a gente está tendo agora não é aula, não é ensino. Né? Isso que a gente está tendo agora é uma ocupação para os nossos filhos, que acaba nos ocupando às vezes muito mais também. Mas assim, é mais uma ocupação para o filho não esquecer, às vezes, uma matéria que ele já teve, do que ele adquirir novos conhecimentos, porque a gente não foi preparado para, de uma hora para outra, passar para o EAD. Nossos filhos também não foram. Talvez esse seja o futuro da educação. Eu não sei dizer, não sou técnica em educação, mas talvez isso seja um pouco do que vai acontecer no futuro, mas isso não acontece de uma hora para outra. A pandemia vai passar, né? Eu sou um pouco radical, assim, que eu acho que esse tempo ele é quase que perdido. Eu acho que os alunos vão ter que ter essas aulas todas de novo, assim, especialmente para quem está no final do colégio, se preparando para vestibular, que a gente não sabe nem se vai ter vestibular esse ano, se vai ter Enem, né? Não tem como saber isso. Então é lembrar para os pais que eles não precisam pagar multa, que eles podem transferir, mas que as escolas têm obrigação de mostrar suas planilhas de custos, elas têm obrigação de ser transparentes. E uma coisa absurda, Cris, que eu queria comentar aqui, uma escola daqui de Brasília, que uma mãe me pediu ajuda, estava pedindo para os pais, dizendo para os pais que só ia dar desconto para quem tivesse tido diminuição na sua renda, e para isso os pais tinham que enviar os extratos bancários completos para a escola desde janeiro. Tá, isso está documentado, eu tenho isso, assim, depois eu até te mostro por curiosidade para tu dar uma olhada de tão absurdo que é. E mais, no documento dizia o seguinte, que iam mandar uma assistente social na casa dos pais para verificar se de fato tinha caído a renda da família. Meu Deus, eu não consigo acreditar que alguém tenha escrito esse e-mail achando que isso era uma coisa minimamente razoável. Não, e os pais me procuraram na dúvida, eu tenho que mandar mesmo. Quer dizer, às vezes a pessoa fica na dúvida, mesmo pessoas esclarecidas, né? Então, assim, legal, eu quero até parabenizar o trabalho do Marcelo, que é diretor aqui do Procon do DF, e o Ministério Público do Consumidor aqui, porque eu prontamente chamei esses dois e disse, olha, gente, acho que aqui tem que ter uma atuação dos órgãos, porque é uma questão de privacidade, né? Inviolabilidade da vida privada. Eu não quero que a escola saiba se eu fui jantar no restaurante Y, se eu fui com meu marido num motel, isso não faz diferença para a escola, né? Isso é uma coisa muito absurda. Muito absurdo. Meu Deus, extrato bancário completo, mandar assistente social para ver se mudou o padrão da família. Mas vão ver o quê? Vão abrir a geladeira para ver se antes tinha queijo brie e agora é só mussarela? Eu não sei como é que podem achar essa razoabilidade. Eu quero depois entrar aí contigo uma pergunta que fizeram sobre a faculdade, mas como quem está te assistindo aí são o pessoal do Procon, o pessoal do Ministério Público. O Ministério Público do Rio Grande do Sul vai fazer uma live semana que vem muito interessante também sobre mensalidade, mas se alguém tiver daqui do Rio Grande do Sul nos assistindo ou de fora, gente, eu quero colocar meu canal, aproveitar que tem esse alcance muito grande, né? Às vezes maior do que dos próprios Ministérios Públicos, famosinho. É verdade. Mas é que isso é do interesse dos pais e das mães que são o meu público. Então, se alguém quiser aproveitar o espaço desse canal para seguir falando um pouco mais sobre direito do consumidor, sobre mensalidade, sobre o papel da escola, sobre essas violências, essa cobrança que tem, e talvez ajudar a gente a esmiuçar isso que tu falou, Sofia. Dar por perdido, e eu acho que a gente, enquanto pais, tem que pensar que tudo bem dar por perdido, porque não é o meu filho que está perdendo, não é o Valentim que está perdendo, é todo mundo. E aí, quando a gente se entende enquanto sociedade, isso vai ter impacto na educação, porque o que acontece? Eu vejo que tem um movimento também, não dá para a gente
só achar que algumas mães estão sofrendo, porque tem pais que estão pressionando a escola. Uhum. Pressionando a escola para dar mais e mais atividade e esse privilégio que querem ter, né? Porque tem acesso, porque tu tem um computador super bom em casa, porque não sei o quê. Para seguir com os filhos nesse nível de competição. E se o Enem não for suspenso, eu nem sei como é que tá isso Ainda não foi agora. suspenso. Ainda não foi suspenso, né? Se o Enem não for suspenso, bom, a gente nem sabe como é que vai ser depois, mas vai sair de casa para fazer Enem? Pra fazer Enem Assim, online? é o que eu digo, se a aula voltar essa semana pro Valentim, eu não sei se eu tenho coragem de mandar o Valentim, sabe? Eu tenho uma tia, Cris, que tá na UTI por coronavírus, assim, hoje foi um dia bem, ontem principalmente também foram dias difíceis, assim, de saber que ela tá lá, é, ela tá bem, tá assistida, tem plano de saúde, tá com respirador, conseguiu o respirador. Mas é muito, assim, chocante, assim, quando a gente está falando de algo que é um vírus, que não interessa para mim se ele foi inventado em laboratório ou não, apesar de eu não concordar com nenhuma teoria conspiratória. O fato é que são vidas que estão sendo perdidas e as vidas estão acima de qualquer competição, né? Então, eu acho que os pais também têm que ter, nesse momento, lembrar dos canais, que são os canais onde eles podem também reclamar, chamar atenção para os órgãos de controle, até porque os professores também são pais, na maior parte das vezes, né? Então eles também estão, às vezes, estão sendo pressionados pelo empregador a tomar esse tipo de atitude, quando na verdade eles nem concordam com isso. Eu acho Aham. que, né? Quer dizer, a professora tem que dar aula e ao mesmo tempo que ela está dando aula no computador pelo Zoom, o filho tem que assistir aula de matemática. E a gente nem sabe se tem como acontecer isso, e a gente. Então, é um momento muito difícil para todo mundo, Cris. Eu acho que agora a grande chave agora é a negociação por transparência. Então, é a escola abrir seus custos para os pais, não exigir extrato bancário, porque isso é uma coisa assim absurda, e mais do que tudo, né? Que os pais que mantiveram sua renda, que eles mantenham os seus pagamentos, tá? Eu vou te ser muito franca, como eu não tive nenhum abatimento na minha renda, eu inclusive me dispus com a creche, dizer o seguinte, olha gente, eu posso seguir pagando o tanto que for, eu posso seguir pagando o mesmo valor, porque eu não tive nenhum abatimento, eu quero deixar o meu desconto para mãe que não vai ter como pagar, Uhum. sabe? Eu sei que tem mães que estão fazendo isso, então eu sei que tem gente aqui de classe média também, que está nos assistindo, não são, assim, tem vários tipos de gente nos assistindo. Então, eu queria chamar atenção para aquelas mães que, como eu, são de classe média, que são super privilegiadas, que são servidoras públicas, que elas deixem o seu desconto eventualmente para outros pais que estão precisando, né? Que perderam renda, que tiveram suas empresas afetadas, que tiveram seus empregos cortados, porque eu acho que é assim que funciona, Cris. A negociação ela individual, ela é mais interessante do que a coletiva, né? E eu queria dispor para ti, Cris, de uma carta que eu escrevi junto com outras duas colegas de Procon, que é uma carta muito, muito, muito simples, de como os pais podem pedir acesso às planilhas de custo, ao desconto, e ao plano pedagógico. Daí, se tu quiser dispor, eu não sei se tem como botar aquele negócio do arraste para cima lá, enfim. Isso Nossa, é, super dá. isso é coisa para ti, que é super tecnológica aqui no Instagram. E eu queria dispor dessa carta, porque eu acho que ela é um instrumento, assim, de transparência, de exigir transparência, né? Porque a educação, ela não é um bem privado. A educação é um bem público, é um bem de todos. E as escolas têm uma liberação, vamos dizer assim, para comercializar o ensino. Mas o ensino não é um produto, né? O ensino, ele define a vida das pessoas, o caráter dos nossos filhos, define o modo como eles vão agir depois. Então, por isso é que os pais podem sim exigir transparência, porque é dever do Estado educar. O Estado só está emprestando um espaço para o privado explorar, né? Então, a educação ela é pública, todo mundo tem que ter acesso a uma qualidade gigante de ensino. Essa aqui é a verdade. Isso, isso que tu falou é fundamental, né? Porque eu tenho visto. Hoje eu recebi um SMS da Defesa Civil que me deu um nojo, que dizia assim: ah, estamos juntos com vocês para salvar, para preservar a saúde e a economia em letras garrafais, né? E o Estado tem feito, eu recebi em inbox um troço, depois eu vou te mandar, chocante, do movimento de escolas de Santa Catarina, culpabilizando os pais pelo fechamento das escolas, quando na verdade eu acho que precisa ser falado um pouco
justamente esse compromisso, né, que a educação é um dever do Estado, para as pessoas não caírem nessa conversa de que, apesar de ser uma estrutura privada, também é dever do Estado dar uma contrapartida para que essas escolas consigam se manter de pé para quando retomarem as atividades. Isso tem que ficar muito claro para quem está nos assistindo, tem que ficar muito claro para a sociedade. A escola, enquanto entidade, ela está prestando um serviço para a gente, mas ela também teve esse espaço cedido pelo governo, e agora é papel do governo dar a mão, se dar a mão é dar desconto de imposto, dar incentivo fiscal, dar dinheiro, colocar alguma coisa em contrapartida, para que não retorne isso para o trabalhador, né? Para as professoras, para os professores. E aí tem esse movimento e essa jogatina de palavras que me deixa muito irritada, de culpabilização dos elos mais fracos, né? Uhum. Se você, pai, fizer esse movimento de tirar seu filho, se você ficar negociando desconto, você vai quebrar a escola do seu filho. Isso é E aí a gente fica desesperado. Como tu, apesar de eu ser autônoma, tive uma diminuição de renda, eu tô conseguindo pagar. Eu não negociei Cris, não negociei o meu desconto. A minha briga é: para de cobrar presença em sala de aula virtual e não me pede vídeo de educação física, não enche meu saco, e me dá o plano pedagógico transitório. É só isso que eu quero como educadora. Porque se tu tivesse um plano pedagógico, Cris, talvez tu não tivesse nem tão incomodada em marcar presença, porque tu saberia o que é que valeria aquela presença, né? O que é aquela presença. Exato! O meu desespero é esse, por exemplo, volta às aulas presenciais, de alguma forma. E aí a gente precisa faltar aula, por qualquer motivo que seja. Uhum. Quer seja pelo fato, por exemplo, do meu filho mais velho, o pai dele mora a 3.000 quilômetros de distância, eles não vão poder se ver esse ano inteiro quase. O Henrique passa metade, as férias de inverno, etc., sem voos. Ele tá morrendo de saudade do pai. Sei lá, claro. Vai que novembro tem aula, o pai pode vir vê-lo, e ele vai perder 4, 5 dias de aula, porque paciência, vai perder a aula do 6º ano para ficar com o pai dele que ele não viu um ano inteiro, e aí o guri toma bomba, porque ele tinha falta da época do ensino EAD. É surreal. Uma criança reprovar num ano totalmente atípico, onde o primeiro trimestre inteiro foi de ensino. O primeiro trimestre está acabando agora. A gente teve 15, 20 dias de aula presencial, né? Até, Cris, uma outra coisa que eu me lembrei de falar aqui é que entrou o Léo Vanoni, que é meu primo de coração e que é juiz. E eu acho que uma outra coisa que vai acontecer é que os pais vão acabar judicializando muito as demandas. Uhum. E a judicialização tem um custo alto para todo mundo, né? Para o consumidor que precisa contratar o advogado, para o Estado, porque tem que manter toda uma carga de processos gigantesca. E eu acho que a escola, mostrando para os seus pais e para os seus alunos que ela se importa com qualidade, que ela se importa com ensino e não só com lucro. E eu não estou demonizando o lucro, porque eu acho que ele é justo, acho que faz parte da nossa sociedade, do nosso modelo econômico. Ela vai impedir que cheguem as demandas no judiciário. Agora, se ninguém responder, se ninguém for transparente, as pessoas como o Léo vão ter que ficar julgando depois um monte de caso de pedido de abertura de contas de escola. Né? Então, sim, isso tem um gasto para o judiciário, atravanca o judiciário de outras questões pertinentes também, que poderiam ter sido resolvidas justamente pela transparência, né? Exatamente, eu acho que assim, tu falou tudo. Eu acho que, é muito mais relevante para o alemão ver o pai dele 5 dias do que ter que assistir mais uma aula, ter que estar lá, que também é importante, é super relevante. Ninguém está fazendo apologia à falta de aula aqui, pelo amor de Deus. Simplesmente a educação. A educação, ela passa também pela qualidade da família, né? Então, eu acho que é isso. Acho que ninguém está sabendo lidar direito com nada. Nem os pais que estão desesperados por ter os pentelhos em casa, às vezes, né? Porque dizem, pelo amor de Deus, preciso trabalhar. Se ficar com as crianças, não vai ter renda para pagar a escola no final do mês. Então, é uma cadeia. Por isso que eu digo sempre que contrato tem rosto, né? Quando eu falo muito isso, é justamente porque contrato, de fato, tem um rosto, tem uma família por trás, tem um monte de gente envolvida. Então, de fato, acho que assim, Cris, o momento é de sentar para saber quais são os custos da escola,
A escola pode ter lucro, ela não é proibida de ter lucro, ela pode inclusive manter a mesma Uhum. margem de lucro, mas se ela teve custos variáveis diminuídos, é super justo ela passar para os pais, né? É super Claro. justo ela Sofia, passar para os pais. a gente vai encerrar e eu não queria que a live caísse, porque essa live tá muito maravilhosa. Eu preciso dar um jeito de salvar e subir ela para o YouTube. Eu queria só que tu falasse agora no finalzinho sobre o ensino superior, Tá. que fizeram Bom, uma Cris, pergunta. o ensino superior ele já tinha o EAD regulamentado e agora também foi alargado, quer dizer que tudo pode ser via EAD, né? Tem aquelas questões de laboratório, por exemplo, de enfermagem, etc., que estão Uhum. suspensas nesses momentos. Vale a mesma regra. Se o consumidor precisar rescindir, ele não precisa pagar multa, não precisa pagar nenhuma penalidade. É caso fortuito, mas lá na escola, no ensino superior, também tem pais, também tem mães que são professores, então vale a mesma coisa. Pode pagar, segue pagando. Quer pedir desconto para a universidade? Pode pedir. A universidade também tem planilha de custos, a universidade também demitiu, a universidade também rompeu contratos terceirizados e pode sim passar isso para os seus alunos. Então, o que a gente está falando aqui é de uma qualificação da relação de consumo. Uma relação de consumo baseada em confiança e transparência. As escolas já tinham que ter mostrado as planilhas sem os pais terem pedido. Ó, chegou o teu chuchu Uhum. aí. Chegou. Chegou na Né? finaleira. Então é isso, é Mas eu acho que transparência, Cris. então gente, eu vou pegar essa carta com a Sofia. Vamos ver se eu consigo ou subir direto em PDF, senão eu tenho um site, eu hospedo ela no meu site e aí a gente faz o arrasta para cima para a galera baixar para fazer esse pedido de transparência. Quero muito, depois de hoje ser chamada de Cristiane, meu filho de Guilherme, eu vou usar essa carta só para dizer, né? E foi o que eu respondi, gente, pelo amor de Deus, pelo menos acertem o nome de com quem vocês estão falando, para pedir essa transparência. Essa live foi muito maravilhosa, acho que a gente tirou várias dúvidas. Vou deixar em aberto, assim, para ti, Sofia, para os teus colegas do PROCON, para os teus Obrigada. amigos do Ministério Público também, se quiserem usar o espaço para a gente falar um pouco mais do direito do consumidor. Vamos aproveitar, porque eu acho que a gente ainda vai ter muito tempo pela frente dessas relações diferentes e vai ser um aprendizado para todo mundo, né? É. E, Cris, assim, ó, por mais que as escolas, eu não sei se eu ainda tenho 2 segundos para falar, por mais que as Tem. escolas estejam usando uma nota técnica da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que diz que não tem que dar desconto nenhum e que não tem direito a rescindir o contrato sem multa, primeiro que a Senacom disse que a nota está sendo revista. Até agora ela ainda não foi publicada, mas eu quero lembrar que o Código de Defesa do Consumidor, né? Ele, aqui, ó, o Léo falando que a gente tem que incentivar os deveres de lealdade e renegociação, é isso. Os direitos do consumidor não mudaram, o código é um só, ele não mudou, e o Código Civil também não. Então, eu não sei de onde tiraram um fundamento jurídico para dizer que não tem que se paga multa em casos fortuitos ou força maior. Eu aprendi em outro Código Civil, eu acho. Então, assim, as notas, eu tô recolhendo todas as notas de todos os PROCONs. Até o final da semana eu vou te mandar um link de um site em que o consumidor pode ver pelo seu estado os fundamentos técnicos para eventualmente pedir desconto e rescisão. E aí, se tu quiser subir, vai estar lá todas as notas técnicas de todas as 27 unidades da federação. Eu já tenho mais de 200 no site, então assim, é um trabalho de formiga Oba, e que meu eu acho que pode Deus. ajudar bastante. Vai Sofia, ajudar, manda um pode. beijo pra tua mãe. Ai, vou mandar. Ô, Franciele, me manda um WhatsApp depois, me manda um inbox que eu te dou o WhatsApp, ela vai ficar bem feliz. E Cris, obrigada pelo teu espaço. Brigadão. Dizer assim que tu mudou muito o rumo da minha vida, me fez pensar muito mais como mulher. Assim, mudou a vida do meu filho também para melhor. Eu só tenho que te agradecer porque no momento que eu estava muito frágil, tu foi uma pessoa que me ajudou muito e amamentar era um sonho muito meu, uma coisa que eu queria muito e que tu tornou possível por 6 meses. Então, meu Não vou super chorar. obrigada. Desculpa. Eu agradeço ter entrado na vida de vocês, assim, foi um presente. Eu jamais vou esquecer os nossos momentos juntos, a tua luta para chegar nesses 6 meses de amamentação e o valor que foi de construir uma história de amamentação possível, né? Diferente do que as bandeiras pregam por aí, existe uma mãe real por trás daqueles peitos e existe a possibilidade
E vai ter sempre pequenas memórias, né? Eu sentada na tua cadeira de balanço, com o teu filho dormindo no colo, tu deixa ele estar quieto, fica aí, toma um suco. Eu jamais vou esquecer essa cena, foi muito marcante. Amei, tu é maravilhosa, tecnicamente tu fala muito bem, conta comigo, a gente vai seguir nesse assunto, tá? Obrigadão por estar Obrigada, aqui hoje de Cris. tarde. Um beijo para os alemães. Beijo no Tintim, no Felipe. Vou mandar. Obrigada. Beijo. Beijão, gente. Sigam a Tchau, Cris, que os tchau. meus seguidores são obrigados a seguir a Cris aqui. Beijo, Cris. E os meus são obrigados a seguir a Sofia. Sorria pra selfie. Sorri pra selfie. Adorei. Beijão, gente. Tchau, tchau.